Olá pessoal, estamos hoje aqui em Ahuanacancha. Tem esse portal bonito aqui. Hoje nós vamos passar em vários lugares. Vamos passar num lugar chamado Pisa e Ollantaytambo, alguma coisa assim. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Mas a gente vai passar aqui, é um lugar onde as pessoas desenvolvem tecnologia para criação de camelos, esse tipo de coisa. Depois a gente vai passar em algumas lojinhas, como sempre tem lojinha, né? E aí depois a gente vai para os outros lugares que são sítios arqueológicos. Então beleza, segura aí, a gente já vai continuar o vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita, clica em assinar aí, deixa o seu joinha. Se você é da minha família, tem a obrigação de deixar o seu like, hein? Vamos lá, um abraço para vocês. Olá pessoal, aqui tem vários tipos de alpacas diferentes. Aquela lá é a famosa merino. Então os materiais mais sofisticados para trilha, a meia que eu estou usando agora é lã de merino, é aquele animal lá. Essas outras alpacas aqui são uma espécie que só tem aqui no Peru. Elas têm a lã muito mais comprida, muito mais longa, elas produzem uma quantidade muito grande de lã e é uma lã bem fina, bem fininha mesmo. Pessoal, nós estamos num lugar agora que é o Mirante de Tarai. E ele dá a visão deste vale maravilhoso. Lá na frente podemos ver picos nevados, um pouco cobertos pelas nuvens. Esse vale super plano com esse rio. E essas montanhas majestosas lá em cima. Olha que visão. Que lugar é esse? Aquela plantação lá embaixo é milho. Milho é o produto mais valioso que eles têm. Para eles era mais valioso até do que o ouro. E eu comprei isso aqui, olha que interessante. Isso aqui são grãos de milho, olha o tamanho desse grão de milho. Ó, aí eles têm o milho roxo, o milho vermelho, olha o tamanho dos grãos. Então aqui tem vários tipos diferentes de grãos. Olá pessoal, estamos em Ollantaytambo. Como vocês podem ver atrás de mim, todas essas ruínas. Isso aqui foi uma grande fortaleza pré-inca, que foi ocupada pelos incas ainda no período da invasão espanhola, e foi aqui o último lugar de batalha que aconteceu entre os espanhóis e os incas, porque os incas conseguiram fugir e os espanhóis não conseguiram acompanhar por causa da subida, porque eles não tinham o preparo, né, pulmonar e tudo mais para poder fazer essa subida. Eu achei bem interessante. A gente vai pesquisar um pouquinho mais aqui as construções antigas. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Vem por aí. O nosso guia estava explicando que eles têm uma tecnologia hidráulica muito grande. Essa água toda está chegando aqui através de canais. Eles já tinham uma tecnologia hidráulica. E em alguns casos eles até conseguiam fazer com que a água subisse utilizando os jatos de água batendo num determinado ponto. Ele respingava, parte da água subia, parte da água descia. Eles tinham muita tecnologia para hidráulica. E lá, ó, você vê que tem altares, tem uma região bem ricamente trabalhada. Toda essa tecnologia é pré-inca, é antes mesmo dos incas chegarem aqui. O nosso guia estava explicando que sempre que as pedras forem muito mais perfeitamente trabalhadas, é um lugar especial. Nesse caso aqui é um templo, e é um templo para o Condor. Se nós olharmos lá na frente, você vê a cabeça do Condor. Então esse é o templo que eles fizeram em homenagem ao Condor. O Condor lá em cima, ó, a cabeça dele, ó, perfeita. E aqui é o templo que fizeram em homenagem a ele. Ele está muito próximo de outras construções que são habitações normais, construídas com pedras de maneiras mais simples. Mas essa aqui, esmeradamente trabalhada, plana, os encaixes perfeitos, com certeza são de um lugar mais especial. Você consegue perceber isso nas curvas que eles fazem nas pedras, ó. Aqui devia ter uma fonte de água que devia descer por ali, e aqui tinha uma fonte também. Então são lugares muito bem trabalhados. Dá para perceber ali uma porta com o umbral da porta em cima. Então realmente mostra a importância que vários pontos da construção tinha para eles. Quando era muito bem trabalhada, era um templo. Sempre eles vão ter as referências aqui dos três animais. Da serpente, que representa a terra, o puma, que representa o que está em cima da terra, e do condor, que representa o ar.
eles vão sempre ter a analogia desses animais, que são os animais mais importantes para a cultura deles. O nosso guia estava explicando que todas as paredes elas são feitas de uma forma trapezoidal, a base mais grossa e ela afina mais para cima. Essa estrutura dá para as paredes uma resistência que eles fizeram prédios que basicamente as paredes estão em pé até hoje porque elas são resistentes a terremoto. São estruturas muito bem feitas. E aquele tipo de janelas que a gente pode considerar como se fossem prateleiras, elas também fazem parte da estrutura. Elas sempre têm esse formato de trapézio, né, com essa pedra em cima dando resistência a esse conjunto todo. Isso aqui permite que as paredes sejam mais leves, mas ainda assim resistentes por causa desse formato trapezoidal. Esse tipo de construção é o que fez com que essas muralhas estivessem em pé até hoje. São técnicas que são... Depois a ciência foi entender a física relacionada com isso. Mas na época eles tinham conhecimento prático. Quando você constrói desse jeito, não cai. Espetacular. Muito legal. E olha, o que vocês acham de morar num lugar com uma vista dessa? Uma montanha maravilhosa dessa, cercado por esses vales aqui. Do outro lado dessa montanha fica Machu Picchu. Nós vamos lá amanhã para conhecer. Agora a gente vai começar a subir. Agora a coisa vai ficar feia. Agora, ó, é só degrau e vai subindo. Um vento super forte. O tempo todo tá ventando aqui. E vamos subindo. Até que meu fôlego tá bom. Quando chegar lá em cima eu ligo de novo para mostrar para vocês. Já subimos um monte, mas tem algum ainda para subir. Oh. A visão que a gente tem lá de baixo. É um bom desafio. Um bom treino. O meu guia tá lá em cima, pra variar. Ele vai subindo, vai mostrar o caminho. E a gente vai atrás, tentando conseguir ar. Vamos lá, pessoal, nós estamos aqui em cima de um lugar chamado Templo do Sol. Essas pedras gigantescas não são daqui. Se você ver, elas são um tipo de pedra diferente. E todas essas pedras que estão aqui, elas foram trazidas de outro lugar. Elas não são a pedra dessa montanha, você pode ver que são bem diferentes. Essas pedras grandes, elas foram tiradas lá de cima, daquela montanha. Ainda dá para ver fragmentos de onde as pedras foram cortadas. E elas foram descidas da montanha e foram trazidas para cá, as pedras menores, por aquela rua. Aquela rua é um plano inclinado que vem diretamente da montanha, cruzando o rio. Eles tinham que cruzar o rio somente na época do ano de seca, onde molhava menos as pedras para elas ficarem menos pesadas. E elas eram trazidas por aqui. As pedras maiores, essas grandes que estão aqui na frente, elas foram trazidas nesta rampa. As menores subiram nessa outra rampa que é mais inclinada, e essa rampa que é menos inclinada ia até lá na frente onde estão aquelas árvores. E elas atravessavam para o rio, para o lado de lá. Tudo isso aqui foi construído com o esforço das pessoas que moraram aqui. Espetacular. Muito interessante. Esses pontos que a gente consegue ver, alguns ressaltos na pedra, são os pontos onde eles fixavam e amarravam as cordas para transportar. Depois de colocada no lugar, isso aqui tudo ia ser trabalhado para retirar. Note que aqui, ó, já está quase desaparecendo. Eles trabalharam bastante essas pedras aqui. E eles sempre colocaram as pedras com esses vãos,
porque aqui é uma região propensa a terremoto. E num caso de um terremoto, eles fizeram de um jeito que as pedras pequenas podiam quebrar, mas as pedras grandes não. E eles podiam então com isso fazer um reparo utilizando somente as pedras pequenas, que seriam muito mais fácil de fazer o reparo. E com isso eles não sacrificariam as pedras grandes. Então todas essas juntas de dilatação, não somente para variações de temperatura, mas também para, no caso de terremotos. Olha o tamanho dessas pedras. Impressionante o trabalho. E eles trouxeram as pedras de lá de cima. Atravessaram todo o Vale Sagrado. Incrível, incrível. Tá muito vento aqui. Tomara que o microfone esteja pegando direitinho. Essas paredes iam subir pelo menos mais uns 3 metros. Dá pra ver que tem encaixes ali para subir outras pedras. E aquelas pedras que estão embaixo, eles chamam de pedras cansadas, que são pedras que subiram, mas nunca chegaram ao lugar final delas, porque eles pararam a construção antes. E para cima a gente vê que ainda tem mais construções para lá, mais aquelas casas que eram guaritas, onde eles tinham visão de todo o vale, então eles conseguiam ver qualquer aproximação chegando de qualquer um dos dois lados. Vários estudiosos estiveram aqui para tentar entender como que eles fizeram esse corte perfeitamente reto. Muitas pessoas acreditam que eles pegavam o veio da pedra, colocavam cunhas de madeira, molhavam essa madeira, a madeira dilatava e a pedra quebrava no veio. Mas olha aqui, ela tem mostras de que ela foi cortada com alguma outra técnica. Alguns dizem que ela foi cortada a laser por alienígenas. Alguns dizem que eles tinham algum tipo de ferramenta, alguma serra, alguma fita, alguma coisa para poder fazer esse corte. E essa é uma pedra interessante, porque ela está semi-cortada. Olha aqui, ele está colocando o cartão de crédito no meio, ó. É muito fino o corte e é perfeitamente plano. Então a gente imagina realmente que tem uma técnica de corte aqui que não é simplesmente cortar no veio da rocha. Outra coisa interessante que a gente pode ver, aquelas pedras de baixo, elas têm curvas, elas têm umas formas mais naturais. Dá para perceber aquela ali. E ele montou a pedra de cima, ele cortou a pedra de cima para se encaixar perfeitamente na pedra de baixo. Por que eles não fizeram tudo reto? Porque essas diferenças e esses ângulos é justamente o que faz amarrar uma pedra na outra. Dá para notar também a construção trapezoidal, é sempre assim. As pedras principais do Templo do Sol ali em cima, vamos até lá para vocês verem, elas sempre estão utilizando os trapézios. Então tem um trapézio com a parte de baixo mais larga e a parte de cima mais estreita. Tem uma junta de dilatação com pedras menores e uma outra pedra que é o trapézio invertido, sempre utilizando essa técnica. Eles sabiam que com isso a construção ficaria muito mais resistente a terremotos. É impressionante. Nós estamos vendo agora um trabalho bem de perto. E olha que interessante, a pedra de baixo é uma pedra só. Ela não é uma pedra que tem uma continuidade, ela tem uma pequena curvinha para fazer o encaixe entre as duas de cima. Aqui, por exemplo, tem uma pequena fissura na pedra de baixo. A pedra de cima foi conformada para fazer a mesma curva. Assim como este canto aqui. É impressionante como eles sempre vão fazendo a pedra de cima se conformando perfeitamente à pedra de baixo. E olha a espessura do encaixe. É um encaixe... É selado de uma maneira tal que aparentemente não passa nem água. Olha aqui, ó. Não passa nem água. É tão junto. Isso com certeza não é o trabalho de um pedreiro, é um trabalho de um artista. É um artista trabalhando a pedra. Olha aquela curva. Olha o encaixe da pedra de trás. É indescritível. É indescritível. Não consigo imaginar qualquer tecnologia hoje para fazer uma construção como essa. Não tem cabimento uma coisa dessa. É indescritível. Que todas essas pedras, todas essas paredes aqui, tudo isso aqui eram as casas incas. Eram as casas onde o povo morava. A parte de cima é colonial, a parte de baixo é inca. Olha essa parede aqui, por exemplo. A mesma técnica do encaixe das pedras, só que obviamente menos trabalhado do que a parede do templo, mas a mesma técnica. A parte de cima já são pedras colocadas com adobe. Essa aqui, ó, mesma coisa. A mesma técnica. Então realmente a parte de baixo é inca, a parte de cima foi refeita depois.
E a parte de cima lá, o segundo andar, é totalmente colonial, totalmente moderna.